Fala galera, professor Fernando na área e hoje nós vamos estudar sobre o crescimento e a distribuição das populações mundial e brasileira. Importante dizer a vocês que nesse vídeo nós abordaremos basicamente sobre a população brasileira. No segundo vídeo eu falarei sobre teorias demográficas, ok? Nesse vídeo de hoje, então, nós falaremos sobre as principais taxas de crescimento vegetativo, natalidade, mortalidade. Falaremos também sobre a evolução em relação ao número de população no Brasil e a formação da população brasileira. Acompanhe com a gente, tamo junto, vamos nessa! Para a gente entender a população brasileira e o seu processo de crescimento, é importante, óbvio, olhar a história do Brasil. A gente voltando um pouquinho na história do Brasil, a gente vai perceber que no ano de 1889, no momento do estabelecimento da República Brasileira, o registro civil passou a ser obrigatório. Então, a partir dali, as pessoas passaram a se registrar oficialmente pelo governo e não mais pela igreja como acontecia. Houve uma divisão entre igreja e Estado. A partir dali, os governos brasileiros passaram a contabilizar a população. E nós tivemos, inclusive, em 1937, o início daquilo que ficou chamado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que passou a compilar esses dados, a organizar esses dados e a fazer o censo, ou seja, a perguntar de casa em casa, a saber quantas pessoas o Brasil tem. Hoje, a nossa população está, como uma projeção do IBGE para esse ano de 2020, na casa de 211 milhões de habitantes. Lembrando que esse ano de 2020 seria o ano do censo, nós teríamos uma recontagem da população brasileira, mas não vai acontecer esse ano por conta do coronavírus, aí, do isolamento, enfim, isso vai ficar para o ano que vem, mas geralmente é feito de 10 em 10 anos, então seria nesse ano de 2020. A projeção é que o Brasil bata 211 milhões de habitantes. Por isso, ele é considerado o sexto mais populoso do mundo. A pergunta é, o que é populoso? Na verdade, antes de populoso, é importante dizer que esses 211 milhões representam a população absoluta. Complicou, hein, professor? O que é população absoluta? Vamos lá. Na paz. População absoluta é o número total de habitantes de um país. É a população total de um país. Ponto. Não tem erro. Qual é a população absoluta do Brasil? 211 milhões de habitantes. Show? E o que é ser um país populoso? Ser um país populoso significa o seguinte: ter uma grande população absoluta. Ou seja, vamos colocar aqui às claras. Quais são os países com o maior número de população absoluta? O Brasil é o sexto. O primeiro grande país é a China, depois a Índia, Estados Unidos, Indonésia e, por último, o Brasil, certo? Entre os mais populosos do mundo. No Brasil, se verifica um crescimento populacional significativo, absurdo, a gente pode até chamar assim, de 1950 a 1990. Mas, afinal de contas, o que aconteceu nesse período? Vamos analisar essa tabela, na verdade, aí, que fala do crescimento natural da população brasileira. Observe. Nessa tabela é possível perceber que ela cobre desde 1900 a 2020. E quais informações estão colocadas aí? O que a gente consegue ver? Será que dá para a gente fazer uma análise muito clara dessa tabela? Vamos lá. Então a gente tem que identificar do que ela trata. Primeiro, o título dela. Ela está falando do crescimento natural da população brasileira. E nós temos duas grandes linhas colocadas aí. A natalidade
e a mortalidade. E a distribuição desses dados ao longo desses anos, de 1900 a 2020. Assim, a gente consegue dividir essa tabela em 3 grandes períodos ou processos. O primeiro deles aí, de 1900 a 1920. Se vocês repararem bem, a taxa de crescimento vegetativo foi basicamente a mesma. O que nós temos ali? Alta taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade, certo? Ou seja, um crescimento vegetativo relativamente constante. Não houve muita alteração. Então, pessoal, é possível perceber nesse primeiro momento aí que as taxas de mortalidade estavam altas. Quais os motivos? Doenças, condições sanitárias não muito boas. Essa era a grande verdade. O segundo período vai aí de 1920 até 1960. O que se percebe nesse gráfico? Uma diminuição da taxa de mortalidade, mas a taxa de natalidade ainda permaneceu alta. Ou seja, se eu tenho taxa de natalidade alta, taxa de mortalidade baixa, o que eu tenho aí? Um alto crescimento vegetativo, ou seja, nasceram mais pessoas do que morreram. Ok? É uma conta muito óbvia, muito básica. E o último momento aí começa da década de 60 e se estende até os dias de hoje. Veja, você está percebendo uma redução das taxas de natalidade e mortalidade. Elas estão caminhando juntas. Ou seja, há uma queda do crescimento vegetativo. Olha a projeção para 2020. Ou seja, praticamente as taxas de natalidade e mortalidade quase se encontram. Estamos falando aí de uma realidade diferente. Vamos pensar aqui quais seriam as realidades colocadas aí. O número de filhos por mulher diminuiu. Ou seja, a mulher no mercado de trabalho, os métodos contraceptivos e uma série de coisas que fizeram com que, geralmente, as famílias diminuíssem o número de filhos, faz com que a taxa de natalidade caia. Correto? Então, essa é a leitura que a gente pode fazer desse nosso gráfico de crescimento natural da população brasileira. Nós faremos alguns cálculos aqui, principalmente sobre taxa de natalidade, taxa de mortalidade e o crescimento vegetativo. Em alguns momentos desse vídeo, a minha imagem vai sumir, essa cara bonitinha vai sumir, e eu vou colocar para vocês aqui os cálculos na tela e a gente vai comentar aos pouquinhos, tá bom? Vamos lá. Cálculo de taxa de natalidade. Nessa primeira tela aí, vocês podem ver o seguinte. Taxa de natalidade é obtida através do número de nascimentos em um ano, dividida pela população total de uma região. Depois que eu obter esse resultado, eu multiplico por 1000. Então, vamos lá. Numa cidade hipotética aqui, com 100 mil habitantes, que é a população total, nasceram 4.300 crianças. Então, eu vou dividir 4.300 por 100 mil. Meu resultado vai ser 0,043. Nessa outra tela, a gente consegue perceber o seguinte. A taxa de natalidade, então, é 0,043 vezes 1000. Olha o meu resultado, 43 por 1000. Ou seja, para cada 1000 habitantes, 43 crianças nasceram. Certo? Essa é a média. Essa é, na verdade, a minha taxa de natalidade.
No cálculo de taxa de mortalidade, pessoal, no cálculo de taxa de mortalidade, o esquema é bem parecido. A gente vai fazer praticamente a mesma coisa. Olha aí, confere aí. Taxa de mortalidade é igual ao número total de mortes em um ano, dividido pela população total, multiplicado por 1000. E aí, temos isso. Taxa de mortalidade numa cidade, na mesma cidade. Estamos usando o exemplo da mesma cidade de 100 mil habitantes. Morreram 1000 pessoas em um ano. Então, eu dividi 1000 por 100 mil e eu obtive esse resultado aí, 0,01. E o meu cálculo vai ser o seguinte. Taxa de mortalidade, 0,01 vezes 1000. O meu resultado é 10 por 1000. Ou seja, para cada 1000 habitantes, a média é de 10 mortes. Ou seja, essa é a minha taxa de mortalidade. Ok? Agora vem comigo aqui. E para a gente calcular a nossa taxa de crescimento vegetativo ou crescimento natural? Tranquilo. Olha a formulazinha aí. Crescimento vegetativo ou crescimento natural é taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Como eu já tenho os dois resultados, agora é só fazer uma continha simples. 43 por 1000 menos 10 por 1000. Ou seja, o meu crescimento vegetativo, ou o crescimento vegetativo, o crescimento natural dessa nossa cidade foi de 33 por 1000. Ou se a gente quiser levar para porcentagem, o nosso crescimento foi de 3,3%. Ok? Ficou claro? Então, vamos para o próximo assunto. Nós vamos falar agora sobre as pirâmides etárias. O que significa isso? Pirâmide etária, gente, é um gráfico que distribui duas informações importantes. Você tem aí nesse gráfico, dá uma olhada, nessa pirâmide etária que eu estou colocando para vocês. De um lado você tem o gênero, masculino, feminino, e você também tem as informações das idades, ou seja, a população total de um país pode ser representada num gráfico como esse. Esse gráfico ele está dividido em 3 grandes partes. Observe aí, ó. A primeira grande parte, que é o topo, a gente também pode chamar de ápice. Eu prefiro chamar de topo. É a parte superior que representa toda a população idosa, todos aqueles acima de 60 anos. Ou seja, quem tem mais de 60 anos é considerado idoso. Eles ficam nessa faixa aqui do topo. No meio, a gente vai chamar de corpo. E essa parte é a parte intermediária e representa a população adulta, que vai de 20 a 59 anos. E a base é essa parte inferior, que representa a população jovem, que vai de 0 a 19 anos. Em qual dessas faixas aí você está? Eu já estou na parte do meio, estou indo para a parte do topo. Vocês ainda estão na base, né? De 0 a 19 anos. A maior parte de vocês aí. Agora, o que a gente pode fazer em relação a esse gráfico? O que esse gráfico diz para a gente, essa chamada pirâmide etária? Muitas coisas a gente pode observar. Na verdade, a gente pode analisar a saúde, digamos assim, da população a partir desse gráfico. A gente pode analisar as características de desenvolvimento de um país a partir desse gráfico. A gente pode analisar o desenvolvimento em relação à expectativa de vida a partir desse gráfico. Como é isso? Geralmente em países subdesenvolvidos, em países em que o desenvolvimento não atingiu a todos, a base da pirâmide geralmente é alargada. Você tem muitos jovens, muitas crianças, certo?
E há um estreitamento em relação ao topo, ou seja, você não tem tanta gente que consiga sair da idade de criança e chegar a uma idade de muita expectativa de vida. Morre antes de completar, por exemplo, os seus 70 anos, morre antes de completar os seus 60 anos. E isso significa muito. Porque um país, por exemplo, como o Japão, e se você puder olhar a pirâmide etária do Japão, você vai se surpreender. Olha como é o topo da pirâmide etária do Japão. É o país com o maior número de idosos do mundo. Ou seja, estamos falando que essa população conseguiu atingir um nível de desenvolvimento, um nível de expectativa e de qualidade de vida que consegue viver mais. Consegue passar dos 80 anos brincando. Então, quando a gente faz uma análise da pirâmide etária, a gente está fazendo um raio-x, uma grande análise do país, observando os detalhes do desenvolvimento ou não de um determinado país. Se você olhar a pirâmide etária do Brasil, que eu estou colocando para vocês aí, ó, presta atenção nela. O que a gente pode comparar dessas pirâmides etárias do Brasil? A gente pode ver algumas informações muito importantes. Olha aí. O que a gente observa? Essa é a pirâmide atual do Brasil, certo? Atualizada recentemente. E você tem informações. Olha a nossa base, de 0 a 19 anos. Olha o meio da nossa tabela, de 20 a 59 anos. E olha o topo da nossa tabela. Perceba que o percentual é menor. Você pode perceber o percentual aqui embaixo nessa tabela. Está vendo aí? Ó? 1%, 2%, 5%. Ok? Então, o percentual de idosos é bem menor, mas já foi bem menor também. Isso significa que, ao longo do tempo, o Brasil conseguiu avançar um pouco na qualidade de vida, na melhoria das condições de saneamento, de saúde, e a nossa população alcançou um pouco mais de expectativa de vida. Bem, sobre os diversos grupos que formam a população brasileira, o primeiro deles, sem dúvida, a população indígena. Eu comentei com vocês na aula sobre comunidades tradicionais, há um tempo atrás, sobre esse importante grupo que, na verdade, já residia aqui nesse território antes da chegada dos portugueses. A história vai dizer para a gente que aproximadamente de 12 a 14 mil anos antes da chegada dos portugueses, dos colonizadores, esses povos teriam migrado, principalmente da África, e se espalhado por diversos lugares do mundo, e chegado aqui às Américas através do Estreito de Bering, como vocês podem olhar aí nesse mapa. O mapa das migrações dessas populações. No Brasil, essas populações formaram comunidades seminômades, ou seja, utilizavam os recursos durante um tempo numa determinada localidade e quando esses recursos se esgotavam, elas migravam para outra localidade. E, inclusive, aquela localidade anterior se recuperava, certo? E o que a gente tem de informações sobre esses povos que viviam aqui antes da chegada dos portugueses? Estamos falando aí de mais de 1.300 idiomas nativos falados aqui e mais de 5 milhões de pessoas que residiam nesse território. De 5 milhões em 1500, a população indígena hoje está reduzida a 840 mil pessoas no Brasil. Estamos falando de todo um processo infeliz de genocídio da população indígena. Quantas pessoas morreram nesse processo, principalmente pela questão das forças que vinham dos portugueses em relação às suas armas, em relação às suas doenças, que acabaram dizimando diversas pessoas dessas comunidades tradicionais tão importantes do Brasil. Eu deixo para vocês aqui como dica a leitura desse livro, 1499, O Brasil Antes de Cabral. Vale a pena vocês conferirem para entenderem um pouco mais sobre as populações tradicionais do Brasil. Importante também falar que essas populações indígenas no Brasil,
elas trataram muito bem os portugueses quando eles chegaram aqui. Vocês imaginam? Os portugueses que chegaram aqui chegaram depois de um longo tempo de viagem pelo mar, cansados, doentes, com fome. E se não fossem as populações indígenas tratarem com cuidado, eles teriam morrido. Os indígenas poderiam dizer o seguinte: é que morram, que fiquem aí. Se não dessem, se não mostrassem a eles como comer, o que comer nessa terra, onde encontrar recursos, essas populações teriam morrido, os portugueses teriam morrido facilmente. Então as populações indígenas trataram muito bem. Só que os portugueses perceberam que existiam diversos grupos aqui nesse território e que eles não eram grupos amigos, aliados. Então os portugueses se aliaram a alguns desses grupos e ajudaram, digamos, nessas guerras que já existiam aqui no território entre as diversas comunidades tradicionais, entre os diversos grupos indígenas, e depois foi subjugando e escravizando, enfim. A primeira mão de obra no Brasil escrava foi a população indígena, certo? Eu deixo para vocês, como recomendação também, conhecer um pouco da história da população indígena através de Ailton Krenak, que é uma das grandes e importantes lideranças indígenas do Brasil e que debate, né, sobre o futuro das comunidades indígenas e fala também, obviamente, do passado e de todo esse contexto de cuidado em relação à preservação da cultura. Ailton Krenak. E também deixo como recomendação que vocês assistam esse documentário aqui na Netflix. Chama-se guerrasdobrasil.doc. Muito interessante, mostra nos 2 primeiros episódios, por exemplo, o primeiro episódio fala das populações indígenas e o segundo episódio vai falar sobre escravidão. Vale muito a pena vocês conferirem, porque vai acrescentar bastante no conhecimento de vocês. Então, pessoal, o próximo grupo que a gente vai falar aqui são os europeus. Pega a referência aí. Os primeiros europeus a pisarem, a desembarcarem por aqui foram os portugueses. Estamos falando do projeto de expansão marítima e comercial da Europa no período da Idade Moderna, onde, por conta de todo aquele contexto de transformação na Europa, os países, os estados nacionais organizados, lançaram-se às grandes navegações. Portugal, por exemplo, baseada numa ideia de chegar às Índias, existia uma ideia que era uma teoria chamada de périplo africano, dizendo que era possível chegar às Índias se contornassem a África. E foi nessa tentativa que conseguiram chegar às Índias e expandir e fazer dali o seu espaço de comércio e lucratividade muito grande. Bem, a partir daí, Portugal continuou na sua atividade, até que numa dessas idas e vindas chegou nessa terra aqui, chamada posteriormente de Brasil, certo? A colonização começou para valer a partir de 1530, quando Portugal já tinha perdido o monopólio lá das rotas comerciais com a Índia, porque enfrentou forte concorrência da Inglaterra, principalmente. Então, decidiu explorar sua colônia, explorar aqui o Brasil, procurar recursos aqui. Então, a partir de 1530, entrou para valer no projeto de colonização, de ocupação desse território aqui. Essa ocupação contou, obviamente, com uma presença maciça de homens. E esses homens também se relacionaram com as populações que estavam aqui, que viviam aqui, que residiam aqui, como eu já disse, os índios. E a partir daí nós tivemos todo um movimento de miscigenação, certo? Então a população brasileira é uma população altamente miscigenada, misturada entre o branco europeu, as populações indígenas, população negra, população asiática, enfim, nós somos essa grande mistura cultural. Embora pareça um pouco romântico isso, né, bonito, mas na verdade muito dessa miscigenação foi na base da violência, na base da agressão, na base da força física, na base de todo o contexto colonial, que não foi nada bom. Nada bom, nada bom. Certo? Então, como disse a vocês, a predominância de homens e gerou todo esse processo de miscigenação desses homens portugueses aqui.
Pelo menos isso até 1808, digo a predominância de europeus homens. A partir de 1808 nós tivemos a abertura dos portos e a chegada aqui da família real, que acabou mudando um pouco o contexto da colonização do Brasil. A partir de 1850, 1850 é um ano emblemático para o Brasil. E eu vou falar por quê. 1850, a partir de 1850, o Brasil iniciou uma política de branqueamento da população. Branqueamento da população. Eles achavam que tinha muita gente negra aqui no Brasil e decidiram, então, que coisa, vamos branquear a população, abrir espaço para que venham outros europeus aqui. Esse processo de branqueamento da população brasileira tornou essa migração um pouco mais intensa, certo? Migração de europeus. De 1870 até 1953 também nós tivemos um processo de imigração, só que com outra base. Italianos, espanhóis, alemães, suíços baixaram aqui no Brasil exatamente por problemas que estavam enfrentando em seus países, problemas financeiros, baixos salários, desemprego, péssimas condições de vida, e viram aqui no Brasil uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de iniciar uma nova vida. As novelas da Globo já abordaram esse assunto, Terra Nostra, filmes, enfim, várias situações da cultura brasileira apresentando esse momento de chegada dos imigrantes aqui, certo? E nós recebemos os imigrantes e eles contribuíram também para o desenvolvimento do Brasil, início de novos negócios, novas ideias, enfim. Esses imigrantes contribuíram bastante para a construção disso que é o Brasil hoje. Outro grupo fundamental para que a gente possa entender a população brasileira foram os negros. São os negros, na verdade, negros trazidos num contexto de escravidão. E isso aqui é um ponto que a gente precisa realmente debater com muito cuidado. Pensar o seguinte, que foram mais de 5 milhões de negros escravizados trazidos da África centro-ocidental para o Brasil, num contexto violento, num contexto de escravidão, trabalho forçado, e esse país foi construído na base da escravidão. Se não na base da escravidão indígena, na base da escravidão negra também. Ou seja, estamos falando de um contexto de 500 e poucos anos do Brasil, dos quais 300, mais de 300, foram marcados pela escravidão. Ou seja, a gente tem uma dívida histórica absurda com a população negra desse país. A população negra foi obrigada a conviver com condições subhumanas, obrigada a esconder a sua fé, a sua religiosidade, esconder os seus rituais, suas tradições, esconder inclusive na religião cristã, dando o nome das suas entidades de matriz africana, dos seus cultos, dos seus deuses, nos santos católicos, para tentar esconder. Enfim, escondendo a capoeira era algo muito comum entre eles, mas criminalizado aqui nesse território. Ou seja, a população negra resistiu, e resistiu de diversas formas, principalmente tentando manter a unidade da sua cultura. Alguns conseguiam fugir desse contexto de escravidão e iniciavam projetos de resistência que nós chamamos de quilombos, que falamos um pouco sobre isso já quando abordamos sobre comunidades tradicionais, certo? Então, é importante que a gente fale sobre a população negra no Brasil, é importante que a gente fale sobre a influência e todo o contexto que ainda precisa ser debatido. Eu vou apresentar para vocês duas datas aqui, e dentro dessas duas datas, duas questões fundamentais. 1850, nós tivemos a Lei Eusébio de Queiroz, que finalizava, encerrava o tráfico negreiro, 1850, mas também nesse ano nós tivemos a Lei de Terras. A Lei de Terras dizia o seguinte: quem quisesse, no Brasil, a partir de 1850, ter acesso a uma terra, comprar um terreno, teria que participar de um leilão público e pagar à vista. 1888, outra data fundamental, e nós tivemos em 1888 a abolição da escravidão. Um dos últimos países no mundo a fazer isso. A abolição da escravidão aconteceu e, imagina, em 1850 a gente tinha uma lei que dizia que quem quisesse comprar uma terra deveria pagar à vista no leilão público. Em 1888, essa população negra que estava num contexto de escravidão agora está livre
mas sem acesso à terra. Ou seja, nós negamos à população negra nesse país, além de toda a dignidade, a possibilidade de construir um futuro. Negamos o direito à terra, negamos o direito à cidadania, negamos o direito à sua fé, à sua religião, enfim. Esse país tem uma dívida histórica com a população negra. E não é à toa que a população negra hoje no Brasil, embora seja a maioria, é minoria. Em que sentido? Minoria em relação ao atendimento das suas necessidades. Não tem acesso a tudo o que deveria ter. Por exemplo, se a gente olhar os salários, há um grande abismo salarial entre a população negra e a população branca no Brasil. Ainda há muitos casos de racismo, racismo estrutural colocado nas nossas falas, em tudo que a gente vê no nosso dia a dia. Enfim, nós precisamos debater esse assunto, precisamos falar sim no ambiente escolar, nas redes sociais, em tudo que for de espaço para a gente debater, se corrigir todos os dias, pensar e analisar com muito cuidado, porque esse país ele precisa realmente reparar essa dívida histórica com a população negra, tá certo? É importante a gente falar sobre isso. Outro grupo fundamental e que chegou já nos idos de 1908 foram os asiáticos. Os japoneses aportaram aqui, depois de grandes problemas que enfrentaram em seu país, aportaram aqui e gostaram do Brasil. Nós temos hoje uma média de mais de 1.500.000 japoneses e seus descendentes morando no Brasil. É uma grande comunidade, instalada basicamente, principalmente em São Paulo, não apenas em São Paulo, mas em diversos lugares do Brasil você vai encontrar gente que veio do Japão, ou que seus descendentes vieram do Japão, e vieram tentar a vida aqui. Muitos deles se deram muito bem, construíram grandes negócios aqui, enfim. Hoje eles representam 1,1% da população brasileira e contribuem bastante também para o nosso crescimento cultural, para essa miscigenação, essa mistura e essa formação disso que nós chamamos de povo brasileiro. É isso, gente. Deixo aqui meu abraço e digo a vocês: estudem, porque vale a pena.